Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora entra no ar mais uma edição do programa Câmara Esporte. Todos os programas que a gente faz ligado ao esporte e a outra programação da TV Câmara são programas muito especiais e a gente faz com muito carinho. Mas este aqui também em particular, eu vou dizer para vocês que é um momento emocionante para mim, porque eu estou ao lado dos maiores nomes do rádio esportivo da cidade e outros afazeres também. Um homem que eu tenho uma admiração muito grande como pessoa e também como profissional. Afinal de contas, são quase 65 anos de profissão que tem histórias para contar durante uma programação de 24 horas sem interrupção. Uma pessoa, repito para vocês, das mais generosas, das mais decentes que eu conheci no meio. Eu estou falando deste monstro sagrado, como se dizem, né? Do rádio esportivo, meu amigo Walter Dias, que nos deu a honra, o prazer, o privilégio de estar com ele aqui neste campo simpático da Associação Atlética Portuguesa, a querida Briosa de Santos, uma das fundadoras da Federação Paulista de Futebol. Se você for lá em São Paulo, no prédio da Federação, você vai ver o emblema da Portuguesa Santista ao lado do Jabaquara, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, enfim. Walter Dias, muito obrigado por nos receber aqui no campo da Portuguesa, que a gente tanto gosta. E precisaríamos de 2 dias de programa para falar um pouco da sua história. Muito obrigado por nos receber, viu, Walter? Eu é que agradeço. Para mim é um privilégio estar ao teu lado. Um abraço aos amigos da TV Câmara, para aquelas que nos ouvem, um beijo no coração. Estamos aí à disposição do Washington para responder as perguntas que ele fizer. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou, como todos nós somos, temos os nossos defeitos, né? E eu não fujo a isso. Afinal de contas, não existe gente perfeita. O único perfeito que existe é Deus. Eu falei errado, Walter, são 65 anos e mais um pouquinho, quase chegando aos 70 de profissão, nos meios radiofônicos e agora também em televisão ou não? Tudo começou em 1953. Eu ganhei um concurso que a Rádio Cultura fez na época, e a Rádio Cultura era em São Vicente, e tivemos lá mais de 100 candidatos. E eu consegui ganhar o concurso. O Gilberto Bezerra, jornalista da Tribuna, meu querido compadre, que não está hoje entre nós, ganhou como comentarista. E aí começou a minha vida dentro do rádio, onde eu tenho uma paixão muito grande. Sem dúvida. Gosto muito do rádio. Você lembra, Walter, em 1900, como é que você começou? Que tipo de programação você fazia já naquela época? Você foi direto para o meio esportivo ou fez outras programações também? Não, eu não fui direto, não. A minha luta foi incansável, né? Eu perdi minha mãe com 32 anos de idade, ela tinha 32. Eu era o mais velho de 5, tinha 9 anos. Tá. E lutei muito, mas lutei muito. Trabalhei na feira, entregava marmita, em troca de comida para me alimentar. E meu pai, quando a minha mãe faleceu, espalhou os filhos, porque ele não tinha condições de criar ninguém. Eu fui parar em Florianópolis, Santa Catarina, onde eu tinha tios lá. Hoje não tenho primos. E jamais vou esquecer a minha passagem, fiquei 1 ano lá. E aí depois voltei, porque a minha família toda residia aqui. Estou fazendo esse preâmbulo para dizer que eu só tenho o 4º ano primário. Eu não tenho o curso total. E eu lia muitos jornais, ouvia muito emissoras de rádio,
E aí, com a força de vontade, com o apoio de alguns amigos, eu fui incentivado para participar desse concurso que eu ganhei. Trabalhei na feira, acordava 3h30 da manhã, trabalhava até 1h da tarde, às vezes comia qualquer coisa, às vezes não comia nada, atravessava, ia para o Guarujá, na Rádio Guarujá, é que eu comecei a aprender mesmo, porque eu ganhei um concurso na Rádio Cultura e eu não tive chance na Rádio Cultura. Esse concurso foi comandado pelo falecido Jaime Pérez. Jaime Pérez. Não tive chance, então eu conheci Edgar Lázaro. Tá. Para mim, se estivesse narrando, marcaria o seu nome em todos os cantos, porque foi um grande narrador. E eu comecei por baixo. Por exemplo, eu comecei escuta de plantão esportivo. Eu anotava o resultadozinho e dava para o locutor anunciar. Fazia escuta. E o locutor de plantão aí já era na Rádio Clube. Agora já nós só fazíamos programa de esporte, de estúdio. Aí na Rádio Clube, a Rádio Clube tinha 2 equipes, chegou a ter 2 equipes. Uma acompanhava o Santos, outra acompanhava a Portuguesa. E eu fui para a Rádio Clube e o locutor de plantão entrou de férias. Então na Rádio Clube eu substituí o locutor de plantão e fiquei. Depois de plantão eu fui para campo como repórter. Né? E em 1963, 62, 63, o Wilson Brasil veio para cá, de São Paulo, comandar a equipe. Aí eu ganhei a oportunidade de sair para informar jogos, esse negócio todo. Comecei a narrar, naquela época o Aldo dos Santos era narrador também, e comecei a narrar por falta de narrador. Santos não tinha narrador, não. Então me incentivaram, não, você tem que narrar. E aí fiquei narrando. Mas a minha paixão dentro do rádio é fazer reportagem. Né? Aliás, ele continuou tanto narrando que em 1969, não é isso, Walter? Foi 69, 69, o milésimo gol do Pelé lá no Maracanã, estava lá o senhor Walter Dias narrando aquele gol do Pelé, ao lado de quem, Walter? Aliás, você me disse que foram de Fusquinha pela Via Dutra em direção ao Rio de Janeiro. Eu e o repórter era o Leonardo Augusto, fui eu e ele só. E ele foi com o Fusquinha dele para o Rio de Janeiro. Foram os dois? Foram. Me lembro que o jogo foi numa quarta-feira à noite, chovia. Não chovia copiosamente, mas chovia. E você sabe que no Rio de Janeiro, no Maracanã, agora talvez não, né? Também não fui mais lá. Nós tínhamos que irradiar atrás das cabines, porque as cabines lá eram para emissoras do Rio e de São Paulo. E eu irradiei na chuva, tudo isso. Leonardo no campo e tal. Tomou choque, Walter? Não tomei choque. Não. Mas foi uma decepção, né, para mim. Claro. Porque eu esperava um gol de Pelé, como ele fez tantos e tantos gols bonitos. E, aliás, você acompanhou a chegada dele já como pessoa e já como trabalhando no rádio, quando ele chegou aqui novinho. Você acompanhou tudo, né? Aliás, a época de ouro do futebol passou por aí, né, Walter? Passou. E você estava lá. Passou. Foi uma época boa. Deixa eu completar só a decepção que eu tive, a decepção dele ter feito o gol de pênalti. Ele fez um gol que não esqueço até hoje, da Rua Javari, né? Ele deu 3 chapéus nos jogadores do Juventus, Pando, Clóvis, e o goleiro Mão de Onça saiu sem a bola cair no chão. Esse foi um gol sensacional. Pena que nós não tenhamos o retrato desse gol. As imagens, né, Walter? O gol da Rua Javari. O gol da Rua Javari. O gol da Rua Javari foi um lance pela direita do Dorpal. O Coutinho descia pela meia, né? O Dorval levantou a bola para o Coutinho. Coutinho deu ao Pelé.
Quando o Pelé, sem a bola, caiu no chão. Sem a bola. O Pelé chapelou primeiro, chapelou segundo, o goleiro saiu, chapelou terceiro e fez o gol. Esse foi um gol. Mas voltando... Esse sem a bola cair no chão, né? Sem a bola cair no chão. Voltando ao 10º gol, o Leonardo foi de fusquinha. E a Via Dutra não era a dupla, não. Era vai e vem. E nós passamos o perigo da Via Dutra, mas graças a Deus deu tudo certo, né? O Pelé até fez aquele apelo às criancinhas, né? Alguns colaboraram, outros não, né? Nós vivemos num país lindo, abençoado por Deus, mas infelizmente a bandidagem, a roubalheira impera no nosso Brasil. É isso aí. Já naquela época também, Walter? Não. Não era... Muita gente, o Washington, fala mal do regime militar. Eu, sinceramente, eu vi o regime militar. Você viveu, né? Eu vivi o regime militar e não tenho nada a falar a respeito do regime militar. Quem era honesto, cumpridor de suas obrigações, o governo não mexia com ninguém. A realidade é essa. Muita gente, mas o governo mandou matar este, mandou matar aquele. Eu digo o seguinte, eu gosto. Se ele mandou, eu sou contra isso, mas se ele mandou prender e colocar no Raul Soares no navio, é porque o cara tinha culpa no cartório. Alguma coisa fez, né? Então, eu não tenho nada a falar naquela época, em 1964, né? Naquela época, se os militares não fazem intervenção, o Brasil não seria o que é hoje. Walter Dias é o nosso convidado especial do programa Câmara Esporte de hoje. O Walter falou em 64, eu vou em intervalo. Na volta, eu quero que ele fale da Portuguesa Santista, daquele jogo de 60, foi em 64 contra a Ponte Preta? 65. 65, você estava lá, Walter? Estava. Estava lá, que foi um jogo terrível, entre aspas, no bom sentido. Walter Dias, eu falei que a gente precisava de 24 horas de programa para contar um pouquinho só da história deste moço na qual eu tenho muito respeito. Vou fazer o seguinte, eu vou ao intervalo, na volta a gente continua conversando aqui com Walter Dias, que é o nosso convidado especial. Depois do intervalo, até já! Muito bem, nós estamos de volta com o programa Câmara Esporte. Na edição deste programa, a presença do Walter Dias, jornalista e escritor, que nos deu a honra de estarmos aqui no estádio da Portuguesa Santista, na qual vocês estão vendo as imagens aí. Aliás, todo reformado, campeão paulista de 2016, Série B. Nós estivemos aqui naquela noite, casa cheia, a Portuguesa Santista, que é um clube que a gente tanto gosta e que tem história no futebol brasileiro. Walter, no primeiro bloco, eu encerrei o primeiro bloco falando de 1964. Aquele jogo marcou também Portuguesa Santista e Ponte Preta. Foi o jogo do acesso lá em Campinas, Walter, na qual você também estava lá, né? Veja bem, o campeonato foi em 1964 e terminou em 1965, no mês de março. E foi duro, né? Muita gente de Santos foi, de carro, de caravanas, e eu fui de carro. Chegamos lá, eram umas 10h30 da manhã, o jogo era 4 da tarde, aquela euforia tremenda, já Ponte Preta na divisão especial, fogos, isso. Eu vi assim um clima meio pesado. Falei, vai ser difícil ganhar esse jogo aqui e retornar à divisão maior. Aliás, o clima pesado também para os jornalistas de Santos que estavam lá, né, Walter? Foi. Então, aquele negócio todo, macaca na divisão especial e tal. E o pessoal de Santos, que foi para lá, entrava no estádio e já era agredida. Já eram agredidos, os torcedores já eram agredidos na entrada do estádio. O jogo nem tinha começado ainda. A Rádio Cacique, a emissora que eu trabalhava, eu fui com o Orlando José, falecido Orlando José. Ele era o repórter de campo, eu era o narrador.
E nós passamos maus momentos, não há dúvida nenhuma, porque foi muita hostilidade antes, durante e depois do jogo. O árbitro foi o Albino Zanferrari, um dos auxiliares, o Wilson Antônio Medeiros, foi agredido com uma garrafada. E a cabine de rádio da Ponte Preta, a cabine e embaixo já é a torcida da Ponte Preta, né? Eu, quando narrei o gol, tive que agachar. Para narrar o gol. Agachar porque vinha a garrafa de lá de baixo para cima, né? Mas não, graças a Deus não aconteceu nada. Eu saí do estádio 10 horas da noite com a delegação da Portuguesa, que foi a hora que a Portuguesa saiu do estádio, deu uma paradinha lá no Lago Azul, né? Um lanche. Chegamos aqui, um carnaval muito grande, né? Mas teve a Batalha dos Aflitos, né? Lá, aquele jogo do Grêmio, Esporte, né? Grêmio Náutico, né? Náutico, desculpa, Náutico, isso então, mesmo. E eu acho, para mim, foi a Batalha de Campinas. Um gol de Samarone, houve um pênalti no ponto esquerdo da Baba, que o árbitro não marcou. Depois a gente conversando, vinha muito para Santos, João Edson, conversando com ele, o Albino Zanferrari. Ele falou, se eu marco aquele pênalti, eu não saio vivo de lá. Então, foi... Aliás, a Portuguesa a gente tem que destacar na história dela toda. Eu só sinto a Portuguesa não ter arquivo, né? Porque nenhuma diretoria, nenhum presidente se incomodou de fazer um arquivo para a Portuguesa, né? Então a Portuguesa hoje, se você quer saber alguma coisa da Portuguesa, você tem que ir no arquivo da Tribuna, né? Ou perguntar para aqueles que acompanharam o clube. Silvio. Não, comigo não. Quer saber alguma coisa da mas Portuguesa? Tem muita gente que sabe, não, e sabe claro, mais do que eu claro. ainda. Então você tem que recorrer a essas pessoas. A Portuguesa tem uma história muito bonita. Verdade, né? é verdade. A história da Portuguesa é bonita. Então eu destaco a fita azul, que a Portuguesa conquistou em 1959. Fita azul do futebol brasileiro. Fita azul, até hoje ninguém tirou. É que é um clube intermediário. Se fosse um clube grande, toda hora, a Portuguesa, infelizmente, não é lembrada por nós aqui, mas não é lembrada pela mídia total, que ela é a fita azul do futebol brasileiro. Foram 15 jogos e 15 vitórias. Não teve empate, foi 15 vitórias. 75 gols a favor, 10 contra, um saldo de 65, veja bem. Mas a Portuguesa jogou na África do Sul, a África do Sul tinha futebol. A Portuguesa jogou na África do Sul. E conseguiu essa proeza. O técnico era o Filpo Nunes. Filpo Nunes. O presidente, naquela época, São Antônio Coelho, foi em 1965. Eu acho que naquela época o presidente da Portuguesa era o Hermes Barsotti, eu acho. Ô Walter, ainda da Portuguesa, essa história de que quando o Santos vinha jogar aqui na Portuguesa, porque a Vila Belmiro é aqui do lado, né, Urbano Caldeira, que os jogadores vinham vestidos com chuteira aqui para o campo da Portuguesa, essa história é verídica? É verdade. É verdade? É verdade. Vinham porque o Uricomurso da Vila Belmiro, o que é? 2, 3 quadras? 5 minutos andando, né? Então, e o Santos, com aquele timão que tinha tudo, ele não tinha ônibus para viajar. Sabe o que ocupava? Uma certa época ocupou? Motoristas de táxi. Levavam os jogadores do Santos aí para Campinas, tudo isso. E eles vinham vestidos? Vinham vestidos para cá, para jogar com a Portuguesa. Às vezes, atualmente, eles vêm de ônibus, trocam na Vila Belmiro, jogam aqui e voltam para a Vila Belmiro, né? Mas isso aí parece que não está acontecendo mais. Mudou muito, Walter. Mudou muito da sua época de ouro, tanto no rádio, né? O rádio é, sem dúvida nenhuma, no meu modo de ver, o veículo mais emocionante, mais sensacional que o homem já descobriu. Eu concordo com o Walter, para nós, nunca vai acabar, né? O rádio traz emoção, traz a informação e o futebol, de lá para cá, Walter. Quer dizer, você teve o privilégio de viver momentos de ouro, tanto no rádio como no esporte, como no futebol, né, Walter? Eu vou te dizer uma coisa, né? Eu às vezes fico assistindo jogos na TV
principalmente na TV, né? Que falam isso. O cara deu um passe de 3 dedos. Um cara bateu na orelha da bola. Porra, isso aí não existe. Aquele é craque. Só tem craques hoje. Bateu na orelha da bola é bom. Só tem craques hoje. Tem até narrador que diz que quando o cara faz um passe, já ouvi isso, passe cirúrgico. Não sei o que é passe cirúrgico. Sabe o que é, Zé? Sabe, Gabriel? Ninguém sabe. Eu sei que tem intervenção cirúrgica, né? Agora, passe cirúrgico, bom, deixa para lá. Acontece o seguinte, é claro que mudou, né? Hoje eu sou a favor da modernidade. Sem dúvida. Eu sou a favor, eu acho que a gente tem que cada vez se modernizar mais. Mas eu vi craques. Eu vi craques. Hoje, sinceramente, eu vejo alguns. Infelizmente, os nossos amigos aí ficam deslumbrados quando um cara faz o gol. No dia seguinte é manchete no jornal. É manchete no jornal, é. Quando o cara dá de calcanhar, espetacular, é craque. Então, eu não sei se eu estou certo ou estou errado, né? Cada um tem a sua opinião. E a minha opinião é a seguinte, eu vi craques e hoje eu vejo alguns, poucos. Poucos. Tem, que não é culpa, né? Mas assim, tem pessoas que... Quer ver uma coisa? Gabriel, olha pra mim. Você já ouviu falar no Pagão? Nunca, né? Era bom de bola o Pagão, Walter Dias? Pagão, para mim, foi um dos melhores centro-atacantes que eu vi na minha carreira. Pagão deu muita assistência para o Pelé. Pagão só tinha um defeito. Se machucava. Muito, né? Machucava muito. Eu vou te contar uma passagem do Pagão. O Coutinho falou para mim o seguinte, Careca, Reinaldo, ele, Coutinho, coloca no liquidificador, não dava o Pagão. Chega tanto. Coutinho reconhece. Coutinho falou isso. E o Coutinho foi um grande atacante. Coutinho falou isso. Coutinho reconhece isso. E o Pagão, quando saiu do Santos, ele esteve no São Paulo e o Santos foi jogar no Pacaembu com o São Paulo. E ele vestindo a camisa do São Paulo. São Paulo meteu 4-1 no Santos e se não tivesse o Caicai, o jogo não terminou. O famoso jogo do Caicai, né? O jogo do Caicai. Se não tivesse o Caicai, o Santos saía com uma goleada histórica. Esse Caicai que o Walter quer dizer são os jogadores do Santos que começaram a cair, simularam, e o árbitro chegou uma hora teve que parar o jogo, não foi isso, Walter? Foi. Acabar o jogo. Acabar o jogo. Né? O árbitro foi o senhor Armando Marques. E quem é que jogava no Santos? Só para o pessoal ter uma ideia. O Santos tem não vou te dizer a escalação, o Santos Não, Pelé e companhia. Não, é Pelé e companhia. Eu vou te contar, eu gosto sempre de registrar, porque muita gente pergunta qual foi o jogo de mais emoção, o maior jogo que você narrou. Sim. E eu gosto sempre de frisar que o maior jogo que eu narrei foi em 1965, torneio hexagonal do Chile. O Santos foi campeão, não invicto, porque perdeu do River Plate da Argentina por 3-2, mas venceu Colo-Colo, Universidade Católica, Universidade do Chile. Seleção da Tchecoslováquia. Havia sido vice-campeão do mundo em 62, quando o Brasil foi campeão no Chile. A Tchecoslováquia jogava Márcio Pusti, um meio de campo extraordinário. Esse foi o jogo que o Santos ganhou o jogo, de 6-4. 10 gols no jogo só. 10 gols. O Santos deu um show, mais um show. Esse foi o maior jogo que eu vi, e que eu narrei na minha carreira. Eu irradiei o torneio lá pela Rádio Piratininga de São Paulo. E a Cacique, que eu trabalhava aqui, entrou em cadeia. Eu fui correspondente da Piratininga, da Tupi, da equipe 1040, né? 1040. Teve umas passagens. Famosíssima, né? Famosíssima. Equipe 1040 da Rádio Tupi. Aquela loteria esportiva, ela com ela, né? Ô, Walter, você está falando do maior jogo, maior emoção, aquele time do Santos, nunca mais, na década de 60, que conquistou tudo. Nunca mais. Nunca mais vai aparecer? Nunca mais. Não, nunca mais. Nunca mais. O Santos é um clube
que aparece, né? Jogadores, já visto Neymar, Rodrigo e outros, né? Então o Santos é uma fábrica de jogadores. Alguns talentosos, né? Nem todos, é claro que não pode ser. Mas eu acho que, igual o time que o Santos tinha, Gilmar, Carlos Alberto, Mauro, Zito, Rildo, Dalmo, Mengalvio. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe. Né? Nunca mais. O Santos tinha um time extraordinário. O Santos tomava 3 e fazia 5, 6. Nós estivemos lá na casa do Pepe e o Pepe falou que esse negócio do negócio do Barcelona hoje em dia, tic-tac, essas coisinhas todas, diz que o pai do Guardiola, o Pepe, Guardiola falou pro Pepe o seguinte, já naquela época o Santos já fazia isso brincando. E tem uma coisa, né? Ficou provado que posse de bola não ganha jogo. Sim, sem dúvida. Tá. Às vezes eu fico ouvindo a narração, mas 60% de posse de bola, 70%, e o time está perdendo, pô. Então acontece o seguinte, você para ter posse de bola, a posse de bola, tudo bem, é bonito, ajuda o time desde que o time seja competente. Posse de bola e fazer gols. Claro, Né? claro. Senão, não adianta ter posse de bola, porque eu já vi muitos times aí ter percentual grande de posse de bola e perder o jogo. E o outro time menos com posse de bola ganha o jogo. Bom, gente, o programa está acabando, mas só antes disso vocês vão ver imagens e o Walter vai falar rapidamente. Cabine de som aqui na Portuguesa Santista, estádio cheio ou meio, nem com muita gente, enfim, quando você ouvir aquela voz, é o Walter Dias que está ali na cabine, escondidinho ali, passando os resultados, falando o patrocinador. Continua, né, Walter? Continua. Hoje eu não narro mais, já deixei de narrar em 1996, por aí, não narro mais. Faço meus comentários, dou minhas pitadinhas, né? Faço minhas reportagens, tudo isso. Então não tenho compromisso de campo. Hoje estou na TV com Canal 11 da NET, estou na Rádio Guarujá com o Paulo Alberto. Roberto, capitão. Capitão, não tenho compromisso de futebol de campo. Então, como eu não tenho compromisso com a rádio e com a televisão, os jogos da Portuguesa, estou aqui, né? Encontrando amigos, batendo papo com amigos, é bom, fazendo né, aquilo que eu gosto. E é bom encontrar todo mundo aqui, né? É uma delícia. E fazendo aquilo que eu gosto. Walter Dias, o programa acabou rapidamente. Sem palavras para agradecer a sua simpatia, mais uma vez, que eu só esperava por isso. Mas fica aqui o compromisso da gente gravar uns outros programas, outros dias, para a gente contar mais história para o telespectador. Daqui a pouco você vai para a TV Com, acompanhe segunda e sexta o Walter, comentarista lá na TV Com, com meu querido Paulo Alberto, no Radar Esportivo, canal 11 da NET, é isso, né, Walter? É verdade. Mas muito obrigado mais uma vez, leve nosso abraço lá ao pessoal da TV Com. Muito obrigado, eu tenho certeza, mais uma vez, quem ganha com isso é o telespectador que teve o prazer de ouvir você. Muitíssimo obrigado, viu, Walter? Eu é que agradeço, não contei tudo, né? Porque não fui muito explorado também, né? Aliás, 24 horas para explorar ele. Eu queria agradecer o Washington aqui, um amigo que a gente fez dentro do rádio, né? Desejando a ele todo sucesso. Muito obrigado. É um batalhador, trabalhador, e para mim quem batalha e trabalha merece respeito, merece admiração. E eu admiro você pelo teu trabalho. E eu admiro muito você. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado você, telespectador da TV Câmara de Cubatão. O nosso convidado especial do programa de hoje foi este moço que tem histórias para contar e histórias emocionantes. Foi o nosso convidado especial, Walter Dias, do programa de hoje, tá bom? Um abraço a você. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até o nosso próximo encontro.